Você sabia que a ansiedade pode distorcer a sua percepção da realidade? Neste vídeo, eu vou explicar como funcionam as distorções da realidade na ansiedade. Quando o ansioso ele presencia algum tipo de acontecimento, ele interpreta aquela situação com base nas suas memórias e não em como realmente está acontecendo aquela situação. Por exemplo, uma pessoa que foi humilhada na infância ou em algum momento da vida, ela tende a acreditar que em momentos semelhantes, que despertam algum gatilho emocional ou tem algum tipo de semelhança, que ela também irá ser novamente humilhada. As distorções da realidade na ansiedade muitas vezes são responsáveis pelas reações de ansiedade. Aquela pessoa, ela tende a acreditar que por aquele acontecimento ter algum tipo de semelhança, despertar algum gatilho, aquela reação, que aquele resultado, ele irá novamente acontecer, fazendo com que ela reaja e haja como se estivesse acontecendo no momento presente, mesmo que racionalmente ela entenda que não está. As distorções da realidade na ansiedade muitas vezes são responsáveis pelas reações de ansiedade. A pessoa ela passa a reagir como se aquela situação presente estivesse acontecendo como a anterior. Então, ela acredita que aquilo está acontecendo naquele momento de fato. Então, ela reage como se aquela situação passada estivesse acontecendo no presente. Porque, de certa forma, para ela, com base na interpretação que ela teve do ambiente, aquilo de fato está acontecendo. E é nesse momento, com base nessa interpretação, que o ansioso ele cria cenários imaginários, essas possíveis previsões do que pode acontecer, fazendo com que ele reaja, haja, tenha as reações de ansiedade, como se aquilo estivesse acontecendo no presente. Ocorreu uma previsão baseada em um acontecimento que aconteceu no passado, em um cenário. E esse cenário, ele serviu como base para a construção de um cenário imaginário, fazendo com que aquela pessoa interprete aquela situação de uma forma diferente. Não há uma distorção do que está acontecendo no presente para que haja uma prevenção. Essa distorção, ela serve como prevenção para que não se tenha o mesmo resultado. Na distorção da realidade, o ansioso ele cria esses cenários imaginários para se proteger, evitar acidentes e possíveis prejuízos negativos. Essa previsão ela não é baseada em fatos do presente. Possivelmente esses pensamentos, essa distorção da realidade é feita de coisas que possivelmente não irão acontecer. Na distorção da realidade, o ansioso ele cria esses cenários imaginários para se proteger, possíveis acidentes ou de prejuízos negativos. Possivelmente, essas distorções não irão acontecer. Elas não estão sendo feitas com base em fatos de coisas que estão acontecendo no presente. Elas são feitas com base naquelas memórias do passado. Então, é algo que é feito apenas como uma proteção e prevenção. Outro tipo de distorção da realidade que o ansioso pode ter é imaginar sempre o pior cenário. Ele vai sempre imaginar que o pior pode acontecer. Ele não vai analisar as possibilidades, o que de fato pode acontecer. Ele vai focar os seus pensamentos, a sua projeção da realidade, nos piores fatos, nos piores. Ele cria cenários catastróficos na cabeça. Ele enxerga apenas o que está acontecendo naquele momento, interpreta como a pior situação, distorcendo aquela realidade, eliminando todo e qualquer tipo de possibilidade, ao invés de buscar uma solução. O foco dele está sempre no que vai dar errado, e não em como ele pode mudar, o que ele pode fazer em relação àquela situação. Para acabar com a distorção da realidade na ansiedade, é necessário focar e estar no presente, observar quais são os possíveis gatilhos que estejam gerando essa interpretação, fazer com que você interprete a situação com base no que está acontecendo e não no que aconteceu no passado. Observar também quais são os tipos de pensamento que você está tendo em relação àquela situação. Você está criando cenários catastróficos, você está determinando certos resultados, mudando a sua consciência sobre o presente,
Observando esses gatilhos, você consegue estar mais presente com a situação. A maneira de confrontar esses pensamentos negativos é se perguntar: isso que eu acredito que vai acontecer é real? É apenas a minha percepção desse acontecimento? Por que eu acredito que isso irá acontecer? Quais são os fatos que me levam a acreditar nisso? Essa minha interpretação disso que está acontecendo é baseada no que está acontecendo de fato ou em algo que aconteceu do passado? Se isso acontecer, quais seriam as possibilidades positivas em relação a isso? Você vai confrontar todos os pensamentos que possam estar te gerando uma atenção negativa e fazendo você não enxergar que de fato está acontecendo no presente. Use o passado como referência e não como determinação do presente. Esteja consciente do que está acontecendo agora. Observe seus pensamentos, se eles estão sendo direcionados para a pior situação. Se caso isso acontecer, pergunte-se, se isso acontecer, qual seria o pior resultado? Se esse resultado acontecer, o que eu poderia fazer em relação a isso? Eu estou pensando em todas as possibilidades ou apenas estou me direcionando o pensamento para a pior possibilidade? Quais são as chances disso realmente acontecer? Vá direcionando os seus pensamentos para pensar nas possibilidades e nas possíveis soluções. Quando você foca apenas no que negativo pode acontecer, você acaba não enxergando quais são as outras possibilidades e as outras soluções.